Bima, boa noite, queridos. O texto dessa noite é Juízes, capítulo 4. Queridos, nós precisamos de liderança, nós precisamos de líderes, nós precisamos ser guiados. Quando não há liderança, há o caos. Lembra do jogo do Palmeiras e Corinthians, último domingo, quando o juiz, o árbitro, ele tomou uma decisão e depois colocaram em xeque a decisão do árbitro e ele demorou para tomar uma decisão e o jogo estava prestes a virar um caos. Aliás, virou um caos, né? Virou um caos, porque ele não tomou uma decisão, ele não direcionou o jogo. Independente do que, se o juiz estava certo ou errado, os irmãos sabem qual é a minha tese, ele demorou para tomar uma decisão, isso criou um caos. E o problema é que quando a liderança não toma uma atitude, como a liderança não toma a iniciativa de liderar, o caos vem pelo fato de daqueles que não deveriam liderar, começam a liderar. Então, no caso ali do jogo, quem começou a liderar o jogo foram os jogadores. Jogadores de dentro do campo, de fora do campo, dirigentes do clube. E todo mundo começou a adaptar, todo mundo queria direcionar o jogo. E o juiz demorando para tomar uma decisão. E isso criou um caos. A mesma coisa acontece na nossa vida em várias etapas. Queridos, a hierarquia, ela produz organização. Onde não há hierarquia, há caos e confusão. É simples assim. Qualquer lugar, junta um grupo de pessoas, deixa sem estabelecer uma liderança. E logo ali tem um caos, uma disputa de liderança. E aí nessa disputa vai acontecer a confusão. Por que é difícil, muitas vezes, em algum local, ter a liderança? Por que é difícil a liderança assumir o seu papel, assumir a postura de liderança? Muitas vezes é por causa de uma falta de autoconfiança. Eu não me acho um líder capacitado para guiar essas pessoas, ou eu não acho um líder capacitado para vencer algum tipo de problema. Então, por exemplo, você olha para a situação no país e fala, bom, Brasil, o governo totalmente corrupto, não tem mais jeito. Então, eu não me envolvo na política, eu não assumo um papel de liderança na política, eu me omito. E aí quem assume a política? Quem assume a autoridade? Quem assume a liderança do país? Os corruptos. Não sei tão longe, né? Você mora num condomínio, num prédio ou num condomínio, e aí tem a associação de moradores daquele condomínio, e aí eles querem eleger uma diretoria para liderar aquele condomínio. Geralmente qual que é o nosso pensamento? Estou fora. Eu estou fora, eu não assumo meu papel de líder, eu me omito. E aí alguém assume uma liderança, às vezes não tão qualificada, e eu passo a criticar aquela liderança, mas eu não faço a minha parte. Isso acontece dentro da igreja. Aqueles que deveriam assumir a liderança acabam se acovardando da liderança, e quem assume a liderança muitas vezes da igreja é aqueles que não deveriam estar na liderança. Por que não assumimos a liderança? Por que não gostamos de assumir uma postura de liderança? É por uma falta de autoconfiança. E com certeza, se nós formos confiar na nossa capacidade de liderar, se formos confiar no nosso poder, na nossa sabedoria, com certeza não é um bom lugar para se confiar, não é um bom lugar para se firmar, para você se tornar um bom líder. O que nós veremos nesse texto é que a capacidade para a liderança é fruto da confiança em Deus. A capacidade para liderar é fruto de, em Deus, confiar. De em Deus confiar. Vamos ver aqui no texto, vamos olhar a primeira parte, como a falta de confiança afeta a liderança. A primeira parte do texto, de Juízes capítulo 4, começa dizendo assim, mas depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Logo depois que o juiz Eude, o canhoto, que nós vimos hoje pela manhã, ele morre, o que acontece? No ciclo de Juízes, o povo volta a pecar, eles voltam para a corrupção. E os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Lembre-se disso. O problema no livro de Juízes é que o povo fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos.
eles rejeitaram a palavra de Deus, eles rejeitaram o que era bom aos olhos de Deus e fizeram o que era certo aos seus próprios olhos. Se nós pensarmos até em conceitos de liderança hoje, a sociedade deixa cada vez mais de lado aquilo que Deus diz sobre a liderança e acaba assumindo uma liderança que é certa aos seus próprios olhos. Vide machismo e feminismo. Uma hierarquia não estabelecida por Deus, mas uma hierarquia que é fruto do que a sociedade acha certo aos seus próprios olhos. É o que a sociedade de Israel está fazendo. E olha só que interessante, a impiedade aqui do povo de Israel vai levar para uma crise de liderança. Mas antes, temos que passar para mais uma etapa do ciclo de Juízes. Depois da corrupção, o povo cai em pecado, vem a cinta, a disciplina de Deus. Versículo 2. E este, o Senhor, os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Assor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete Agoim. Então os israelitas clamaram ao Senhor, pois Jabim, que tinha 900 carros de guerra feitos de ferro, os havia oprimido com crueldade durante 20 anos. Então, por causa do pecado do povo de Israel, Deus então entrega uma disciplina, Ele castiga o seu povo. E no livro de Juízes, isso acontece com Deus trazendo outras nações para saquear, para subjugar o povo de Israel. No caso aqui, a nação que é usada é uma nação de Canaã. A gente sabe que Canaã aqui, os cananeus, é um conjunto de povos. E se você ler o livro de Josué, você vai percebendo que Josué já conquistou várias cidades dos cananeus. Inclusive, ele derrotou um rei chamado Jabim, lá de Assor. Só que o povo se afastou de Deus, e então os cananeus começam a recuperar o território perdido. Então esse rei, através do seu comandante Sísera, começa a oprimir o povo de Israel. Observa que um detalhe que o autor de Juízes nos dá aqui é que esse rei, ele tinha 900 carros de guerra feitos de ferro. Imagina o que é essa tecnologia naquela época. O pastor Abimael ele citou hoje de manhã uma tecnologia de ponta. Imagina você precisa lutar corpo a corpo numa batalha, e você está lutando corpo a corpo, vem alguém com um carro de guerra feito de ferro. Ele passa por cima de você, acaba com você. Não importa o tamanho do seu exército. Tanto é que no capítulo 1, versículo 19, o texto diz que Deus estava com Judá, mas Judá não conseguiu expulsar os povos do vale, porque eles tinham carros de guerra. Ou seja, eles olham para aquela situação, o inimigo é mais forte, o inimigo tem uma tecnologia maior do que a sua, então você não consegue vencê-los. Até aí a gente não vê nada de mal. Porém, quando nós vamos para Deuteronômio, capítulo 20, Moisés havia dito para o povo, quando vocês entrarem na terra prometida e tiverem que conquistar a terra através de guerras, não olhe para o número dos outros povos, todos eles são maiores que vocês. Porém, saibam que quem vai dar a vitória sou eu. Então, quando vocês entrarem numa nação e forem invadir aquela nação, forem expulsar aquela nação, entrar em guerra com ela, na batalha, não olhe, e aí o texto diz, não olhe que eles têm carros de guerra feitos de ferro. Porque não importa a arma que eles vão usar contra vocês, porque eu estou com vocês. Mas o povo não confiava em Deus. É muito interessante, perceba como isso vai acontecendo no livro de Juízes. O povo, no capítulo 1, deixou de obedecer a Deus, expulsando todos os povos, por falta de confiança em Deus. Falar, isso aqui não dá para a gente aguentar não, eles são mais fortes do que nós. Confiaram mais na sua autossuficiência, que era mais baixa do que os seus inimigos, e não confiaram no poder de Deus. Em Juízes, Deus tem senso de humor. Em Juízes, Deus às vezes levanta homens, e um homem sozinho destrói centenas dos inimigos. Nós acabamos de ver no versículo 31 do capítulo 3, que Sangar, usando um ferro de tocar a boiada, ele mata 600 filisteus. Isso é normal, não? Já viu isso, não? No jornal dizendo assim, homem perde a sanidade e com um ferro de tocar a boiada mata 600. Não acontece isso. Por que aconteceu aqui? Por causa do poder de Deus.
A grande questão no livro de Juízes não são os juízes em si, mas o Deus que está por trás desses juízes. Então eles deveriam confiar em Deus. E aí o fato deles não confiarem em Deus, eles são subjugados ao rei de Canaã, eles olham para aqueles 900 carros de guerra feitos de ferro, eles não dá para fazer nada. E o que acontece com a liderança do povo? Se subjuga ao rei de Canaã. Se sujeita ao rei de Canaã, por causa da sua falta de confiança em Deus. E a falta de confiança em Deus afeta a liderança do povo de Deus. Olha só o que nós encontramos aqui no versículo 4. Ora, quem julgava Israel naquela época era a profetisa Débora, mulher de Lapidote. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas iam a ela para que julgasse as questões. Sabe o que é interessante? Que muitas feministas evangélicas, se é que isso existe, uma feminista evangélica, eles vão usar esse texto para dizer, está vendo? Deus usou a liderança de Débora e Débora libertou o povo de Israel. Logo, Débora é uma prova de que as mulheres, sim, devem assumir a liderança dentro da igreja. Só que tem um problema aqui, queridos. Débora está dentro de um contexto do livro de Juízes. E o livro de Juízes conta a história de um povo cada vez mais corrompido. E vocês vão perceber que a partir de Débora, os próximos juízes, um vai ser mais perverso do que o outro. Deus ele vai usar juízes, ele vai usar homens, e no caso aqui uma mulher. Mas nós devemos tomar muito cuidado para não olharmos para essas pessoas como um modelo de uma vida piedosa. Vocês vão perceber isso à medida que nós vamos andando no livro de Juízes. E o fato de nós termos aqui uma mulher liderando Israel não é uma prova a favor da liderança, autoridade feminina dentro do povo de Deus. É o contrário, é um contra-argumento. O povo estava tão corrompido no seu pecado, tão longe de Deus, que a liderança ela estava pervertida. E quem liderava o povo de Israel era uma mulher. E o texto deixa bem claro isso, enfatizando por várias vezes no versículo 4 que Débora era uma mulher. O contexto do livro de Juízes é um contexto que o povo de Israel está numa conquista militar. É batalha o tempo todo. E numa época de batalha, quem lidera Israel é uma mulher. Então o fato de Débora ser uma juíza no livro de Juízes não é um argumento a favor da liderança feminina, mas é um contra-argumento. O povo de Israel estava tão longe de Deus que quem liderava o seu povo era uma mulher. Talvez você esteja aqui nessa noite e você não conheça qual é o plano de Deus para a hierarquia, tanto da igreja como da casa. E você talvez está ouvindo aqui, peraí, mas essa vai ser uma pregação machista opressora. Eu te convido a acompanhar toda a exposição do texto, à medida que nós vamos expondo o texto, nós vamos trabalhando sobre a ideia de qual é a vontade de Deus para a hierarquia, tanto dentro de casa como dentro da igreja. Mas eu quero começar citando já, você não precisa abrir, mas você pode marcar, e a partir desse texto, nós vamos ler o restante do texto. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Paulo diz assim, quero porém que entendo que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Então eu quero te acalmar, você feminista ou você machista, que na perspectiva bíblica, hierarquia não implica em valores. Alguém que é líder, ele não é melhor de alguém que está sendo liderado. Dentro da perspectiva cristã, dentro da perspectiva do reino de Deus, hierarquia não implica em valor. Esse texto deixa bem claro. Ele diz que o cabeça de todo homem é Cristo. A ideia de cabeça é a ideia de autoridade. Então a autoridade de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher, a autoridade sobre a mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. A autoridade sobre Cristo é Deus. Então vamos a partir do final.
Cristo está sujeito a Deus, a autoridade de Deus, Deus é o cabeça de Cristo. Pergunta, quem é maior? Jesus ou Deus Pai? Nós cremos, como cristãos, que Jesus e Deus são um. Logo, existe o maior entre eles? Não. Existe uma hierarquia funcional dentro da Trindade, isso não implica em valor entre eles. O Pai não é maior que o Filho, que não é maior que o Espírito. Mas nós percebemos, aqui inclusive nesse texto, uma hierarquia. Então o fato do homem ser cabeça da mulher, implica que o homem ele é melhor do que a mulher? Ele é mais valioso que a mulher? Não. É questão de hierarquia. Hierarquia traz organização. Falta de hierarquia traz o caos. Vide a sociedade hoje. A disputa do machismo e do feminismo. E você tem um caos hoje aí. Olha só como o texto mostra como esse é o argumento do texto. Onde Débora liderando não é uma vantagem, não é uma virtude, mas pelo contrário, é uma evidência da impiedade e do povo de Israel andando longe do povo de Deus. Olha só o que acontece. Versículo 6. Certo dia, ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naftali, e disse-lhe: o Senhor, Deus de Israel, te ordena, vai, ajunta 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon e conduze-os ao monte Tabor. Farei com que Sísera, chefe do exército de Jabim, te ataque com seus carros de guerra e suas tropas junto ao ribeiro de Quizon, e eu o entregarei nas tuas mãos. Olha só que interessante, Débora, ela é a juíza, ela é a profetisa de Israel, mas então, como profetisa, ela recebe a palavra do Senhor e ela transmite a palavra do Senhor para Baraque. E diz, Baraque, você deve ajuntar 10.000 homens da tribo de Naftali e da tribo de Zebulon. Quem vai juntar os homens? Quem vai juntar o exército? Baraque, não é Débora. E ela diz, você, Baraque, conduze-os ao monte Tabor. Você vai liderar esse exército e vocês vão se encontrar nesse monte, que era um monte estratégico para a batalha que se avizinha. E aí o texto diz, ela falando a palavra de Deus, farei com que Sísera, então ele vai saber que você está juntando o exército, e ele vem com todo o seu poder bélico, ele vem com todo o seu exército, ele vem com todos os seus carros, mas olha só, Deus diz, eu o entregarei nas suas mãos. Nas mãos de quem? De Baraque. Percebe que Débora, uma mulher piedosa, nós percebemos aqui pelo texto, uma mulher que foi colocada na liderança de Israel por causa da impiedade de Israel, mas perceba que em momento nenhum ela tenta usurpar essa liderança para si. Mas pela palavra de Deus, Deus então estabelece quem vai liderar Israel a partir desse momento, que é Baraque e não Débora. E ela transmite essa palavra com fidelidade para Baraque. Baraque, ó, é o seguinte, você então, Deus fala que você tem que juntar o exército, você vai conduzir o exército, porque Deus entregou Sísera nas tuas mãos. A palavra de Deus é clara, ele diz qual é o tamanho do exército, 10.000 homens. Deus diz exatamente o que Sísera vai fazer, ele vem contra você. E Deus já dá o resultado do jogo, vocês vão ganhar. O que Baraque deve fazer? Confiar em Deus e obedecer. Mas olha o que ele faz. Versículo 8. E Baraque disse-lhe, se fores comigo, irei, mas não irei se não fores. Eu não sei se você entende a cena e o contexto do que está acontecendo em Juízes. Eles estão indo para a guerra. A guerra é diferente do que nós temos como guerra. Hoje é fácil. Hoje você controla um drone e joga a bomba do outro lado só no conforto de casa. Mas ali eles iam para a batalha. O que se espera de um homem é que o homem vá para a batalha para proteger as mulheres e crianças. O que Baraque faz? Eu só vou se você for. É uma criancinha atrás da sua mãe, expondo Débora à batalha. Covarde!
Ele não assume a sua liderança. E por que ele não assume a liderança? Porque ele acha que quem vai combater Císara, quem deve vencer Císara, quem deve vencer os 900 carros de guerra, é Baraque. Mas é Baraque? Não, é Deus. A sua covardia evidencia a sua falta de confiança em Deus. Homens, por que nós nos acovardamos no nosso papel de liderança? Porque nós não confiamos em Deus. Pensa o que acontece na igreja. Muitas pessoas não querem assumir um papel de liderança no ministério da igreja. Liderança não é... A gente pensa em liderança, poxa, liderar é legal. Imagina você ficar lá na frente, diante de umas 600, 700 pessoas, você ensinando a palavra de Deus. Isso é muito legal. Né? As pessoas querem isso. Mas liderança não é isso. O que acontece? O que está acontecendo exatamente agora? Você está avaliando o Ricardo, o que o Ricardo está falando. É gostoso ser avaliado por 600, 700 pessoas? Não é. Quem conduziu o culto aqui foi avaliado. Se foi dinâmico, se gaguejou, se usou as conjunções verbais da forma correta. Né? Quem dirigiu o louvor, quem estava aqui dirigindo o louvor foi avaliado. As músicas que escolheu, como que ele conduz, se é muito paradão, se é muito agitadão. Então nós não queremos liderar porque nós não queremos nos expor. Então quando você chega para um homem e diz, nós precisamos de alguém para liderar esse ministério, ele diz, eu não me sinto capaz para isso. Eu tenho o dom mais dos bastidores. Eu sou alguém mais de servir nos bastidores, não gosto de aparecer muito. Deixa a liderança para outras pessoas. Por mais que soe com humildade, e de fato eu creio que tem pessoas que são mais de bastidor, eu creio, porque eu luto com isso, que a nossa omissão é muito mais fruto de covardia do que de humildade. Nós não queremos assumir. E aí o que acontece? O que tem acontecido, pelo menos que eu vejo, muitas igrejas, principalmente nas férias, a gente sai nas igrejas, a gente percebe que quem está à frente conduzindo, por exemplo, o culto, são as mulheres. Quem está conduzindo o momento de louvor? São as mulheres. E cada vez mais, quem está pregando? São as mulheres. E o interessante, tem crescido cada vez mais o número de ministérios Déboras na igreja, baseado nesse texto mal interpretado. E os homens estão fazendo o quê? Você pode servir no ministério? Se a minha esposa for junto, eu vou. Aí você tem que dar um aviso da Capiba, aqui na frente. E aí você fala assim, deixa minha esposa falar, eu fico do lado dela. E nós estamos sendo covardes, expondo as mulheres. Ao invés de sermos líderes, estamos as protegendo. Percebe que o problema não é habilidade nem capacidade. Débora é uma excelente juíza. Débora é uma excelente profetisa. Perceba como ela vai transmitindo a palavra de Deus com fidelidade. O problema não é capacidade. O problema é a hierarquia estabelecida por Deus. Eu entendo que essa questão de hierarquia, ela se limita no nosso contexto, no nosso país, ela se limita sim à igreja, se limita à casa. A gente não deve tentar pôr isso fora. Mas deixa eu dar um exemplo para os irmãos. Eu não sei se você percebe, mas o que nós homens fizemos com uma senhora do nosso país, com a nossa antiga presidente, a Dilma, independente da capacidade, independente das motivações, da sua capacidade administrativa, nós expomos uma senhora para o mundo inteiro. Eu fico imaginando a senhora, porque assim, homem ainda aguenta um pouco mais o tranco, né? Às vezes a gente aguenta um pouco mais, ou menos, alguns. Mas uma mulher, imagina ela saindo na rua, ela saindo com os seus netos, ela tem netos, né?
tem neto. Ela saindo com seus netos na rua e sendo ofendida pelos brasileiros. Aí ela chega em casa e vai ligar um programa de humor e ela está sendo zombada. Nós expomos uma senhora. E deveria ser um homem. Em termos de proteção, eu estou dizendo. A mesma coisa vai acontecendo dentro da igreja. Olha como Deus reage à covardia de Baraque. Versículo 9. Ela respondeu: é certo que irei contigo, mas a honra dessa expedição não será tua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Minha pergunta é, essa palavra de Deus para Baraque é uma palavra de aprovação ou reprovação? Reprovação. Ela fala, eu vou. Na minha versão está aqui, seu banana. Mas, olha só, a honra dessa expedição não vai ser sua, comandante, mas vai ser de uma mulher. O fato da honra ser de uma mulher é um elogio para Baraque ou é uma desonra para Baraque? Pelo contexto a gente entende que é uma desonra. O fato de uma mulher ser heroína dessa batalha é uma desonra. Sabe o que é triste? A gente estava conversando com os pastores sobre isso, né? Talvez aplicando a nossa realidade, é triste ver que existem centenas, talvez, de mulheres missionárias sozinhas no campo missionário. Elas não são maioria dos missionários são missionários casados, são casais. Mas a gente tem uma boa parcela de mulheres missionárias. Por um bom tempo, nós como igreja acompanhamos uma missionária que pregava o evangelho num país africano debaixo da guerra civil. Ela literalmente pregava debaixo de bombas voando sobre a sua cabeça, enquanto homens ficavam em casa, jogando videogame, enchendo seus carros e casas de acessórios inúteis. Covardia. Porque nós, homens, não assumimos o nosso papel na liderança da igreja, na liderança do cumprimento da grande comissão. Perceba nesse texto a forma como Deus responde a Baraque, como a reprovação de Deus nesse sentido. Agora isso pode mudar. E eu chamo atenção para isso, queridos. E mais uma vez, eu te desafio a não confiar naquilo que eu estou falando, mas estudar a palavra de Deus sobre qual é a vontade de Deus dentro dessa hierarquia homem e mulher. Eu sei que nós, a maioria de nós, já somos influenciados pelo pensamento machista, mas principalmente nas nossas épocas, pelo movimento feminista. Ontem eu participei de um evento com adolescentes. Falei para 400 adolescentes. E um dos assuntos que eu tratei com eles foi a questão de roupa. O cuidado das roupas das mulheres. E as adolescentes começavam a me questionar com uma linguagem feminista. Aquilo que a gente ouve, Fátima Bernardes, as atrizes da Globo, na boca das adolescentes. E com certeza isso está entre nós aqui. Talvez alguns estão ouvindo, até membros da igreja estão ouvindo e estão assustados. Espera aí, o que o Ricardo está falando? Já não é mais assim. O patriarcado, opressor, já passou dessa. Quem está dizendo? É Deus? Ou é a sociedade que faz o que é certo aos seus próprios olhos e que é mal aos olhos de Deus? Mas olha que fantástico, esse texto, ele dá uma vertida. E isso é fantástico, isso que deve chamar mais a nossa atenção nesse texto. Ele termina o versículo 9 dizendo, Débora foi com Baraque até Quedes, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. O que é interessante é que esse texto, ele começa com Débora e termina com Débora. Débora foi com ele e Débora estava com ele.
Mas olha o meio. Baraque vai até Quedes, ele convoca o exército e o exército o segue. Você percebe que ele ainda está do lado de Débora, mas quem está começando a liderar é Baraque. O texto continua, versículo 11, um parênteses aqui. Um queneu chamado Éber havia se separado dos outros queneus, filhos de Obabe, sogro de Moisés, e armado suas tendas junto ao carvalho de Zaananim, próxima de Quedes. Ele faz um parênteses, fala desse homem chamado Éber. Ele pertence à família do sogro de Moisés. A família do sogro de Moisés sempre andou em paralelo com o povo de Israel. E ele sai do meio dos queneus e ele vai habitar um pouco mais para o norte. E por que essa informação é importante? Aguarde. Versículo 12. Quando anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor, Sísera reuniu todos os seus 900 carros de guerra e todos os seus soldados, desde Arosete a Agoim, até o ribeiro de Quizon. Então Sísera fica sabendo da movimentação dos israelitas, fica sabendo que existe um homem, e não uma mulher, um homem, Baraque, liderando, comandando esse exército. Então o próprio Sísera junta a sua força bélica, os seus 900 carros de guerra, e vai para a batalha. Ele quer acabar com Baraque, ele quer acabar com qualquer tipo de rebelião contra o rei cananita. Versículo 14. Então Débora disse a Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. É certo que o Senhor já foi à tua frente. Então Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 homens o seguiram. Olha que fantástico. Primeiro Baraque está com medo, ele fala para Débora ir junto. Perceba o processo de Débora, está junto com ele, e ele comanda toda a tropa, ele se reúne, e quando vai começar a batalha, Débora, como profetisa, transmite a palavra de Deus dizendo, é agora, Baraque, Deus entregou Sísera nas tuas mãos. E olha só que interessante, o Senhor foi à tua frente. Não é Débora indo à sua frente, é o Senhor, é nele que você deve confiar. E então Baraque faz o quê? Ele desce o monte e os 10.000 homens o seguem. E a partir de agora, Débora desaparece. Uma palavra para vocês, mulheres. Perceba que quando Baraque disse, se você for eu vou, eu brinquei, mas Débora, que é mais piedosa do que eu, não brincou, em nenhum momento falou, Baraque, seu banana. Eu vou te mostrar como é que faz. Eu, uma mulher, então, vou resolver esse problema. Ela não fez isso. Perceba a atitude de Débora de transmitir a sua liderança para Baraque e fazer com que Baraque cumpra o seu papel de líder. Ela vai com ele até o início da batalha, mas ela vai transmitindo essa liderança para Baraque, dizendo, Deus está com você, confia que Deus já entregou Sísera na sua mão, e ela vai saindo de cena. E ajuda Baraque a cumprir o seu papel. Queridos, Gênesis capítulo 2 diz, não é bom que o homem esteja só. Farei alguém que o auxilie e lhe corresponda, o complemente. O homem sozinho, ele tem uma séria dificuldade de cumprir o plano de Deus para as suas vidas. Mulheres, nós, homens, temos dificuldade de liderar. Quando Deus estabelece a ordem da criação, que o homem vai ser o cabeça, e a mulher está sujeita ao homem, quando entra o pecado perverte toda a criação do homem, inclusive a liderança do homem. Por isso não é natural, da nossa natureza pecaminosa, liderar. É natural, nós, homens, por causa da nossa natureza pecaminosa, sermos covardes. É por isso que está uma reunião de oração, você tem homens e mulheres, e a gente fala, gente, alguém pode orar? Quem levanta a mão? Uma mulher. Queridos, nós precisamos de ajuda para o ministério de jovens. E a esposa cutuca o marido, vamos? E o marido dá
uma disfarçada, não vamos pensar, vamos orar sobre isso. Lembra da oração? Está durando até hoje? Está orando. É evidente que as mulheres têm muito mais iniciativa de liderar. Mulheres, vejam o exemplo de Débora. Ela auxiliou Baraque a cumprir o seu papel. Mulheres, nós precisamos de ajuda. Você ajuda o homem quando você entende o seu papel. Lembra, Deus criou o homem para ser uma auxiliadora. As mulheres estão me ajudando. Deus criou a mulher, eu nem sei o que eu falei, mas Deus criou a mulher para ser uma auxiliadora. Você vai perceber a minha dificuldade de liderança, que agora eu vou ficar roxo, né? E aí o que acontece? Você ouve as feministas gritando auxiliadora. Isso é machismo opressor, diminuindo o valor das mulheres, dizendo que as mulheres não são capazes. Queridos, essa palavra auxiliadora, ela foi usada a maior parte no Antigo Testamento se referindo a Deus. Deus nosso auxílio. Salmo 121. Levanta os meus olhos para os montes, da onde vem o meu auxílio? O meu auxílio vem do Senhor. De fato, Deus ele é rebaixado quando ele é tratado como auxílio. É isso? Não. O problema é que a gente interpreta hierarquia sob a ótica da sociedade, em que diz que aquele que está sujeito vale menos do que aquele que lidera. Porém, na ótica do reino de Cristo, Jesus falou que no mundo é isso. Aquele que lidera tem autoridade sobre os outros. Não será assim entre vocês. Aquele que quer ser importante entre vocês, seja escravo de todos. O modelo de liderança é Cristo Jesus. Uma liderança sacrificial. Aquele que se sujeita, ele é mais importante no reino de Deus. E nós precisamos de ajuda. Eu vejo assim que boa parte do feminismo lutou por questões que são válidas. Eu estava assistindo, por exemplo, a entrevista da Malala, aquela que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e ela falando sobre a luta dela pelo direito das mulheres ali na região dela de estudarem. É uma boa luta? É uma boa luta. Acho que as mulheres, moças, devem estudar. Faz parte de um machismo religioso. Porém, na entrevista dela, você começava a perceber uma linguagem feminista, porque o feminismo ele não quer igualdade com os homens, o feminismo quer esmagar os homens. Ouça uma feminista falando sobre os homens. É uma linguagem que vem de Deus? Não é. Então não deixe isso entrar na sua mente. Mulheres, nós precisamos do ministério de Débora na nossa igreja. O ministério de Débora é auxiliar os homens a assumir o seu papel. Vocês podem fazer isso. Como? Primeiro orando pelo coração dos homens. Deus, por favor, dê coragem aos homens da nossa igreja. Pai, por favor, dê coragem ao meu marido. Pai, por favor, dê coragem aos meus filhos. Pai, por favor, dê coragem aos pastores da igreja. Que eles não sejam controlados pela covardia vida do pecado. Tem um texto, 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, onde nós temos um pastor se acovardando diante de uma situação difícil na igreja. E Paulo lembra a Timóteo dizendo que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Não espírito covarde que foge diante do obstáculo, do problema, mas de poder, porque confia que o poder para executar o seu papel vem de Deus. De amor, porque liderança é amor. Liderança é se sacrificar. Eu preferiria 1000 vezes estar sentado aí, ouvindo outra pessoa falar, do que estar aqui na frente. Porém, liderança é sacrifício. Eu estou me sacrificando, expondo a minha imagem, expondo o meu orgulho, expondo a minha vida, expondo a minha família, estando diante dos irmãos, pregando a palavra de Deus. Mas eu sei que eu faço isso não no poder do Ricardo, porque se fosse no poder do Ricardo, os irmãos nem estariam aqui me ouvindo, mas isso vem do poder de Deus e da sua palavra. E o espírito de equilíbrio
contrário do espírito de equilíbrio é histeria. Sabe quando mulheres e alguns homens veem uma barata e perdem o controle? Aquele que tem o Espírito de Deus, ele não perde o controle diante de uma situação difícil, porque o Espírito habita neles. Por isso, mulheres, orem por nós. Incentivem os homens respeitosamente a assumirem o seu papel. Não usurpem o papel do homem. Já que meu marido não faz, eu tomo a liderança. Não foi isso que Débora fez. Se você, mulher, não sabe como fazer isso, eu incentivo você a participar de um dos grupos que estudam o papel da mulher num material extremamente bíblico. Design divino. E você vai aprender como mulher, você mulher, casada com um homem covarde, você pode incentivar o seu homem a assumir o seu papel de liderança. Você pode conversar com a Daiane Ellis, logo depois do culto. A Adri, do Davi, alguma das mulheres dos pastores, você pode estudar nisso aí. Homens, olha Baraque que ele fez. Versículo 15. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera ao fio da espada, com todos os seus carros e todo o seu exército. Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Olha então agora, Baraque está liderando e o Senhor derrotou Sísera. E a gente vai ver no próximo domingo, na próxima mensagem, no Cântico de Débora, que isso aconteceu porque eles chegaram com carros de guerra, num vale, num riacho quase seco, e uma chuva fora de época encheu aquele riacho e os carros atolaram. Para que serve um carro de guerra feito de ferro na lama? Para nada. E aqueles 900 carros de guerra atolados, e o grande comandante dos 900 carros faz o quê? Foge a pé. Porque o Senhor entregou nas mãos dele. Percebe que não é o poder de Baraque. Baraque não consegue fazer chover, mas Deus faz. Versículo 16. Mas Baraque perseguiu os carros de guerra, e o exército até Arosete e Agoim, todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não restou um só homem. Lembra de Judá? Eles não conseguiram expulsar o povo do vale porque eles tinham um carro de guerra. Baraque, sob o poder de Deus, persegue os carros de guerra. Não existe obstáculo grande demais para aquele que age debaixo do poder de Deus. Versículo 17, mas Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Sísera sai correndo, ele está indo para o norte, para a terra do seu rei Jabim, e no caminho ele encontra a tenda de Éber. Éber é aliado de Jabim. Então, é uma pessoa aliada. Versículo 18. Jael saiu do encontro de Sísera e disse-lhe, entra meu senhor, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse, peço que me des um pouco de água, pois estou com sede. Ela abriu uma vasilha de couro cheia de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele ainda disse, fica à entrada da tenda e se alguém vier e te perguntar, há alguém aí? Responde, não. Entretanto Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se em silêncio, enquanto ele dormia profundamente, pois estava exausto. Então cravou-lhe a estaca na têmpora, até penetrar no chão, e ele morreu. Enquanto Baraque passava à procura de Sísera, Jael saiu ao seu encontro e disse, vem, e te mostrarei o homem que procuras. Quando Baraque entrou na tenda, viu Sísera caído e morto com a estaca na têmpora. Dessa forma, naquele dia, Deus subjugou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas. E o poder dos israelitas sobre Jabim, rei de Canaã, tornou-se cada vez maior, até que eles o destruíram. Nós vemos que Deus usa uma mulher para destruir o comandante, o grande comandante, o poderoso comandante Sísera, ele é morto por uma mulher. Eu sei que você está olhando o texto e fala, puxa, de manhã já foi nojento, né? A morte do rei Eglon. É nojenta a morte agora de Sísera, mas eu creio que essa descrição violenta no livro de Juízes é justamente para refletir
a situação do povo, né, a que ponto o povo chega, né, de mortes violentas, enfim. E nós vemos que não, Deus usa Jael, uma mulher estrangeira, para derrotar o comandante inimigo. Então essa honra fica com ela. Porém, Baraque, na liderança de Israel e do seu exército, ele aos poucos vai conquistando mais poder, até que ele destrói totalmente os seus inimigos. Queridos, a capacidade para liderar é fruto de em Deus confiar. Percebe que Baraque, então ele lidera o seu povo, lidera o povo de Israel na vitória contra os seus inimigos. E como ele fez? Na dependência do povo de Deus. E olha só que interessante, quando nós chegamos na galeria da fé em Hebreus, quando vão ser citados os homens da fé desse período, quem é citado? Débora? Não. Baraque. O texto de Hebreus 11:32 diz: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam as bocas de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. O que nós aprendemos então com o livro, com essa passagem de Débora? Nós aprendemos que quando nós cumprimos o nosso papel, homens cumprindo o seu papel na liderança, mulheres cumprindo o seu papel, auxiliando os homens na liderança, o povo de Deus vai avançando debaixo da bênção e do poder de Deus. Homens, liderem. Não liderem no padrão machista. Nós vamos ter essa tendência. O grande problema é que nós somos covardes, não queremos assumir a liderança. E às vezes nós assumimos a liderança e somos covardes e pisamos nas mulheres. Como saber liderar? Olhe para o exemplo de Cristo. Ele é o nosso exemplo de liderança. Ele liderou sacrificando a si mesmo em favor da igreja. Você não consegue imaginar Jesus escondido atrás da igreja, empurrando a igreja para a cruz. Mas é Jesus à frente da igreja, indo para a cruz no lugar da igreja. Isso significa liderar. Liderar não significa que você vai fazer, o que você falar em casa é lei. Você vai determinar o que vocês vão assistir na televisão, vocês vão determinar onde vocês vão passar férias, vocês vão determinar como é que vai administrar as finanças em casa. Não. Mas conduzindo a sua família para tomar essas decisões, tomando a iniciativa para essas decisões, tomando a iniciativa para você levar a sua família para mais perto de Deus. Quem vai tomar a iniciativa de ler a Bíblia em casa? Quem vai tomar a iniciativa de ensinar a Bíblia para as crianças em casa? Quem vai tomar a iniciativa de orar em casa? Quem vai tomar a iniciativa de levar a família para a igreja? Quem vai tomar a iniciativa de envolver a família nos ministérios? Deve ser nós, homens. Olhe para Cristo e veja o exemplo de liderança. Mulheres, sejam nossas auxiliadoras, nos ajudem. Como? Qual é o padrão de auxílio das esposas? É Jesus, que se sujeitou ao Pai. Em todo tempo estava sujeito ao Pai. Em momento nenhum tentou usurpar a liderança do Pai. Tudo que eu falo, tudo que eu faço vem do Pai. Então, tudo que você vai tomar decisão, não tome à frente do seu marido, mas converse com o seu marido. De repente, seu marido está tomando uma decisão ruim, com respeito, com amor, mostre para ele que ele está tomando uma decisão ruim. Jamais, jamais chame o seu marido ou qualquer outro homem de banana. Jamais diga em casa que manda sou eu, porque o meu marido é um banana, ele é um covarde, ele é um baraque. Nunca faça isso. Honre o seu marido, respeite o seu marido. E mesmo que ele seja, de fato, um banana covarde, ore. Você não vai cumprir o seu papel de esposa na sua força, mas debaixo do poder de Deus. O coração do seu marido, o coração dos homens dessa igreja está na mão de Deus. Devemos fazer isso.
Jesus Cristo ele não se omitiu da sua liderança. Foi difícil para ele. Mas graças a Deus, porque ele foi firme no seu papel. Quando estava no jardim, ele orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero ir para a cruz. Contudo, seja feita a sua vontade. Homens, vamos fazer isso. Liderar ministério tem as suas vantagens. É gostoso servir ao Senhor, mas é difícil, é sacrificial. Confie no poder de Deus, assuma a liderança da sua casa. Faça isso sob o exemplo de Cristo Jesus. E você que olhou para essa mensagem e falou: cara, isso aqui não tem nada a ver com o que o mundo está pregando. Eu te convido a conhecer o Evangelho. Pergunta para a pessoa do seu lado: você é da igreja? Você é membro da igreja? Eu sou membro da igreja. Cara, me explica, como é que funciona isso? Vocês são doidos? Como que esse negócio de Jesus se submetendo ao Pai? Como que esse negócio de Jesus morrendo na cruz? E ele vai te explicar o Evangelho. Porque se você não entender o Evangelho, nada disso faz sentido. Você está longe dos caminhos de Deus e você vai viver no caos da liderança. Olha a sociedade aí. Olha o Brasil. Olha a liderança do Brasil. Olha os lares, olha as famílias do Brasil. Se você for sincero, você vai chegar à conclusão que realmente está um caos. Por que está o caos? Porque as pessoas têm desprezado a Deus, a sua palavra e o que ele estabeleceu na sua hierarquia. Que Deus nos ajude, homens e mulheres da PIBA, a vivermos a vontade dele para nós, o nosso papel, para que ele seja honrado e glorificado, sempre na confiança dele. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado porque aquilo que o Senhor pede para nós, o Senhor promete cumprir através de nós. Para nós, homens, assumimos a liderança. O Teu Santo Espírito nos capacita a liderarmos, não uma liderança machista, não uma liderança covarde diante do feminismo, mas uma liderança de amor sacrificial, a exemplo de Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor pede para que as mulheres se sujeitem aos seus maridos, se sujeitem à liderança masculina. Não uma sujeição diante de uma liderança machista e não usurpando a liderança por causa de uma visão feminista. Mas é exemplo do próprio Cristo Jesus, que sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e serviu dando a sua própria vida por nós. Que seja, Deus, o Espírito, a motivação de cada mulher. E Deus, que elas nos ajudem a liderar. Precisamos da ajuda das mulheres para exercermos o nosso papel. Nós temos visto, Deus, que cada vez mais as igrejas evangélicas têm feito o que é mal aos seus olhos, porque têm buscado aquilo que é certo aos seus próprios olhos, influenciados por uma sociedade feminista. Tem olhado para textos como esses e pervertido esses textos para perverter a ordem da criação.